Estamos iniciando mais uma edição do programa Política Nua e Crua. O programa Política Nua e Crua, ele é um programa semanal e nós o apresentamos sempre às tardes de sábados. E nós procuramos sempre focar em alguns assuntos que estão em alta na mídia e que refletem sobre o Brasil em geral. Refletem sobre o Brasil em geral. E hoje não poderia ser diferente. Tá? Hoje o assunto principal vai ser o tarifaço do Trump. Você veja que eu discuto muito pouco o Trump aqui no... Estamos nós aqui, vai. Eu discuto muito pouco sobre a questão da política econômica dos Estados Unidos e tudo mais, porque ela tem uma influência mundial, mas ela, inclusive sobre o Brasil, mas eu procuro focar mais os fatos locais. Mais os fatos locais e a política do governo Lula, o avanço do governo Lula, as questões... Nós, esse mês de março, nós dedicamos a questão dos direitos humanos, e, aliás, chamo a atenção de vocês para o último programa, onde nós discutimos com o nosso companheiro Antônio Funari, que é um advogado de direitos humanos, que é o presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, questões fundamentais. E a principal delas era, e eu recomendo a vocês que assistam pelo menos os 45 minutos finais do último programa, onde a gente discute um pouco mais o que é direitos humanos. O que compreende direitos humanos? É a violência policial apenas? É a violência do homem contra a mulher? Ou é uma questão muito maior, que é o direito à saúde, à educação, à cultura, o respeito às pessoas, aos seres humanos, inclusive a questão da violência policial, a questão das torturas, e tudo isso que, de certa forma, embasa o debate relativo ao assunto. E eu hoje, inclusive, vou colocar uma chamada para um evento que vai acontecer no próximo dia 15 em São Paulo, que é um evento extremamente importante, que é o lançamento da bancada parlamentar dos direitos humanos em São Paulo. E aí, como bem disse o Funari naquela última entrevista, ele coloca muito bem que nós precisamos ter representantes dos direitos humanos em todas as comissões de uma Câmara, ou de um Senado, ou de uma Câmara de Vereadores, ou da Câmara dos Deputados estaduais. Nós precisamos ter pessoas na área de saúde que discutam direitos humanos. Nós precisamos ter gente na educação que discuta direitos humanos. Nós precisamos ter gente na questão de segurança alimentar que discutam direitos humanos. Afinal de contas, direitos humanos está relacionado à segurança. A segurança do cidadão, enquanto ser humano, enquanto participante da sociedade brasileira. Então, esse é um assunto que eu volto a chamar a atenção a vocês, para que peguem, entrem no Arte Agora, eu depois vou colocar aqui o link do programa, entrem nos últimos 45 minutos, mais ou menos, e acompanhem aquela evolução daquela conversa. E vocês, com certeza, sairão renovados e receberão uma aula muito importante do companheiro Antônio Funari. Eu não sou advogado como ele, mas sou militante político como ele e sou militante dos direitos humanos como ele. Quer dizer, muito menos que ele, porque ele tem muito mais relevância, importância e é responsável por uma das melhores organizações em defesa do direito humano, a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, que nasceu por inspiração de D. Paulo Evaristo Arne, devo relembrar isso, num período extremamente difícil para o Brasil, que era o momento da ditadura militar, em que D. Paulo saiu em defesa de nós, os presos políticos, e eu me coloco dentro, porque eu também fui um, denunciamos as torturas, e veio num processo de acompanhamento e de fortalecimento desse debate. E ele vem até hoje nessa discussão. É importantíssimo, principalmente quando a gente enfrenta toda essa violência policial que existe em todos os estados
e notadamente em São Paulo e na Bahia. Tá? Não faço diferença. Não faço diferença. Não é porque um está governado por um governador de direita e outro está por um de esquerda que estão agindo de forma diferente. A questão de direitos humanos, ela ultrapassa essa barreira ideológica. Está na hora de nós entendermos qual é a importância do ser humano, aonde ele deve se colocar e aonde ele deve se posicionar. E a violência tem sido igual, inclusive admitida em alguns discursos de alguns colegas nossos que acham que a questão de segurança se resolve com mais armas. E não é por aí. Tá? Não é por aí. E a entrevista com o Funari esclarece muito isso. Então, eu queria chamar a atenção a isso. Bom, o segundo item que nós vamos discutir hoje, nós vamos conversar hoje, é sobre o tarifaço do Trump. Né? E é interessante, para a gente entender isso, a importância dele, a relação dele com o país e tudo mais, é importante a gente entender que o Trump chegou e assumiu com um chapéu, tinha um chapéu símbolo, Make America Great Again. Né? Primeiro, a América, eles consideram que a América é só os Estados Unidos. A América, nós não somos da América, tá? Nós somos um submundo. Então já se começa a colocar por aí e largar de ficar sonhando com o Trump, com os Estados Unidos, como o guardião do mundo, o farol do mundo, que não são. Não são. Nunca foram e nunca serão. Mas muitos dos brasileiros, principalmente ligados ao Bolsonaro e companhia bela, essa cambada de golpistas e de corruptos e de safados que tem nesse país, gente que destruiu o Estado brasileiro, gente que veio para atender os interesses dos Estados Unidos, eles puseram com orgulho na testa, Great America Again. Ótimo, legal. Puseram. Agora veio o tarifaço. Porque pela política do Trump, tudo que importa é o umbigo dele, que é os Estados Unidos. Então ele pegou e sobretaxou todo mundo. Sobretaxou, chumbou, né? E todo mundo ficou, de certa forma, preocupado. Tanto ficou preocupado, que a gente tem que relatar um fato. Né? Um fato que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Mas estava aqui em São Paulo uma preparação para o ato, para a anistia de Bolsonaro e seus comparsas. Vou falar comparsa porque é uma quadrilha mesmo. Vamos falar o português claro. Né? Vinha ele e os seus comparsas, todos se preparando para o grande evento de domingo em São Paulo e tal. E quando o tarifaço sai, e sai um tarifaço com 10% para o Brasil, para todos os produtos brasileiros, eles ficaram quietos. Eles que estavam organizados para fazer um bloqueio contra as pautas do Congresso, estavam a fim de fazer esse processo, que tinham e tem força para isso eu tenho que reconhecer, voltaram atrás e aprovaram um projeto de reciprocidade, ou seja, que o país adota as mesmas regras contra os Estados Unidos. Ia ficar feio, né? Para eles justificarem com o pessoal do agronegócio, para justificar com o pessoal que os apoia, com o pessoal financeiro, que havia um tarifaço sendo colocado pelo Trump contra o Brasil. Que eles iam jogar contra quem? Contra o governo Lula. Lula que é o culpado, Lula que é isso, que é Lula que é aquilo. Primeiro eles achavam que nós vamos levar um tarifaço de 50% aí, quebrava o governo Lula de uma vez. Levamos 10%. Aí já ficaram frustrados. Porque para eles, quanto pior estiver a situação para o Brasil, melhor. Quanto mais estiver destruído o Brasil, para eles é melhor. Eles navegam e jogam pela destruição do país. Como governantes, destruíram todas as estruturas do país. Destruíram a educação, destruíram a cultura, discutiram a saúde, destruíram tudo. Provocaram 700 mil mortes na Covid por falta de preocupação com o ser humano. E isso a gente tem que botar na conta deles.
fizeram um nível de corrupção nunca visto nesse país. Planejaram um golpe de Estado contra a democracia, que é bem maior que um país tem do que a democracia desse país. Eles fizeram esse golpe, eles planejaram isso. Basta ver os documentos que hoje estão colhidos. E deixaram muitas provas, porque eles são muito inocentes e muito burros. Deixaram as provas. Isso foi bom, porque de uma vez por todas nós podemos purgar da política brasileira essa gente. E pela primeira vez nós vamos poder julgá-los. Julgá-los. Porque essa turma que está aí são os filhotes da ditadura de 64. E nós temos que julgá-los adequadamente. Adequadamente. Bom, voltando ao tarifaço. Eu vejo a manchete de ontem da Folha de São Paulo. Tarifaço de Trump derruba a bolsa e cotação do dólar pelo mundo. Confusão. E o Brasil também foi dólar para cima, dólar para baixo. A de hoje, o dólar subiu, a bolsa caiu, as bolsas estão caindo no mundo todo, está destruindo, está se prevendo uma recessão mundial. Está se prevendo uma recessão mundial. Está se prevendo um impacto, porque os Estados Unidos eles têm, não podemos negar isso, eles têm um poder aquisitivo, um poder de compra, um poder de venda, um poder de coisa muito grande. E essas atitudes unilaterais do Trump estão provocando o quê? Reações. Quando a China chega e fala assim, ô menininho, está brincando de coisa, aqui comigo você também não vai brincar não. Você botou 34 contra a China, também 34 contra os Estados Unidos. Opa, dá impacto na política interna dos Estados Unidos. Dá um impacto muito maior do que se o Brasil colocar um tarifaço de 50%. Dá impacto. Basta ver, olha que coisa mais ridícula. O pessoal que gosta de Apple, tal, né, a marca americana, símbolo, a maçãzinha, diabo, de repente viu as ações da Apple cair a nada, quase nada. Por quê? Porque o produto é a marca americana, mas é produzido na China. E quando botou o tarifaço, botou em cima do produto. O que vai abrir espaço para outras marcas crescerem também. Então, vamos com calma nesse andor. Mas essa briga está provocada. Essa briga está provocada. E ela está em andamento. E ela vai ter impacto no Brasil. Por um lado, eu acho que é interessante uma coisa, eu posso ser meio doido e vocês falarem louco, mas hoje nós não discutimos, por exemplo, inflação de alimentos. E quando a gente discute inflação de alimentos, o que está dentro dessa inflação de alimentos? A dolarização dos alimentos. Porque hoje o Brasil virou um produtor de commodities. Ele manda soja, manda coisa e tal, e agora começou a mandar ovo, que é um produto básico nosso. Começa a mandar e começa a dolarizar. Ou seja, nós passamos a penalizar o brasileiro pelos movimentos internacionais do dólar. Mas não é só nisso? Não. O companheiro da Petrobras vai ficar bravo comigo, mas a Petrobras hoje é 50,26%, se não me engano, é do Brasil. É do governo, é do povo brasileiro. O resto está na Bolsa. E a Bolsa exige que nós cumprimos as metas de dolarização do mundo. Então nós não podemos produzir petróleo ao preço justo para o brasileiro. Nós temos que acompanhar o mercado mundial. E temos que acompanhar o mercado mundial por uma questão muito simples, porque o acionista quer receber o dele. Veja que situação difícil que a gente vive. Por mais que a gente tente controlar e tente trabalhar, mas nós mesmos estamos nos enfiando num buraco sem fundo. Eu dei um exemplo, petróleo, que é um item ainda básico para todos os brasileiros. Afinal de contas, as cidades se movem movidas a petróleo. Ou não é assim? Ou nós não temos a maioria da frota de automóveis, de caminhões, de ônibus e tudo mais, rodando pelas nossas rodovias, levando a nossa economia, levando tudo. E eles vivem do quê? De diesel, de gasolina. Até o etanol está levando preço internacional.
Outro dia eu vi uma reportagem mostrando que, de repente, nós resolvemos produzir etanol à base de milho. O que nós fizemos? Nós tiramos o milho, que é um produto essencial da alimentação do brasileiro, para produzir etanol, para queimar no tanque de gasolina dos carros, para exportar para os Estados Unidos. Então nós viramos um país exportador de commodities. E é isso que nós esperamos do futuro desse país? É assim que nós vamos construir um país desenvolvido? Com o povo passando fome, miséria e tudo mais? Mas nós melhoramos, não vou discutir isso. Melhoramos muito, mas ainda temos gente passando fome. Ainda precisamos conquistar índices de desenvolvimento muito maiores. Nós ainda temos que lutar para sermos um país soberano, efetivamente soberano. Bom, e essa questão do Trump é interessante, porque eu já toquei num assunto, né? Quer ver o que eu vi aqui? Vamos ver. Então, a gente vai vendo que o próprio desenvolvimento nosso industrial, o próprio desenvolvimento nosso social, o nosso próprio desenvolvimento no comércio e tudo mais, estão vinculados a essa questão. E nós temos que aprender a trabalhar isso, né? E aí eu vejo uma notícia, então, e aí eu peço ao governo brasileiro, fique atento a isso. E aí vem alguém que diz assim, olha, graças a isso, no segundo semestre nós vamos reduzir a taxa de juros do Banco Central. Se vocês olharem, desde o primeiro programa até hoje, eu trato desse assunto. Não é por causa disso que vai reduzir. Vai reduzir. Deveria ser por outros motivos muito mais lógicos e muito mais claros. Tá? O Banco Central não tem o direito de ser um banco vinculado, independente, entre aspas, de ser vinculado às grandes instituições financeiras que só buscam o lucro. E o lucro dela, ela garante através do rentismo, de tirar dinheiro do Tesouro Nacional para pagar as altas taxas de juros que se inventam. Mas e a inflação? A inflação é de demanda, por acaso? Não, não é. Que eu preciso reduzir a demanda porque o povo brasileiro está maluco, está comprando a toda hora, pagando o preço que quiserem. Não. A inflação, hoje, é uma inflação real. E ela recai sobre o quê? Sobre alimentação, sobre transporte, sobre educação. É essa a inflação que nós temos. Isso é o que movimenta esse país. Então por causa disso eu vou aumentar o juros. Vou aumentar. O que eu vou fazer com isso? Eu vou tirar os recursos da produção, do desenvolvimento, para jogar onde? Na Bolsa. Para jogar aonde? Nos tesouros, lá nas aplicações financeiras. Porque é muito mais importante. Porque por que eu vou ser um industrial? Eu vou investir na indústria, que eu vou ganhar 10% ao ano, se eu posso ganhar 14% por ano, não fazendo nada, dormindo em casa numa rede e esperando só a Selic crescer. E o Banco Central está enchendo. E os bancos também estão ficando felizes. Olha os lucros dos bancos. Olha os lucros dos bancos. Aquele dinheiro que ele deveria estar investindo na produção e jogando no mercado para que nós progredimos enquanto país, está sendo destruído. Está sendo destruído. Então nós estamos na mão numa política econômica totalmente errada. Errada, vou falar claramente. E estamos sujeitos a esses humores do mercado. O Trump subiu lá, então ferrou aqui. Não sei o que lá, bebê. E aí nós deixamos de cumprir até com questões fundamentais. Por exemplo, eu quando vejo, e os bolsonaristas tiram sarro na minha cara, falam assim, e aí, que tá comendo muita picanha? Porque a campanha do Lula falava, vamos botar picanha no prato brasileiro. Para fazer churrasquinho de fim de semana. Eu li aquilo como o seguinte, nós vimos melhorar a capacidade proteica de fornecimento de alimentos proteicos de qualidade para o povo brasileiro. Mas aí eu me defronto que de repente a carne sumiu, ficou cara, internacionalizou seu preço. Aí eu vejo a semana passada o governo Lula junto com um monte de
de empresários lá no Japão, depois no Vietnã, tal, vendendo a carne. Mas reservou a carne para o brasileiro antes de vender? Ou o brasileiro vai ter que concorrer com o mercado internacional para poder comer? Como está fazendo hoje com o ovo. Então, não sei. Eu não sou economista, nem quero ser. Tá? Até porque acho que é um respeito, tenho grandes colegas economistas e tudo mais respeito o posicionamento, mas até hoje tenho dúvidas. Mas é uma preocupação que eu tenho. Até quando nós vamos deixar de ter uma regulação sobre o mercado de alimentação? Até quando? Será que nós não precisamos voltar a ter nossos armazéns reguladores para termos aqui reservados os nossos produtos básicos? Não sofremos esse tipo de coisa porque o tarifaço lá do Trump, o Trump agora subiu, então vai subir aqui também. Pô, para lá, para com isso. Para com isso. E nós não temos o poder de uma China para enfrentar. Por isso que o governo brasileiro vem e fala assim, não, nós precisamos conversar, precisamos discutir, ver se é vantagem, pode ser até que seja bom para nós, porque agora, por exemplo, nós vamos vender muito mais soja para a China. Ó, de fato. E a soja é feita como, hein? É feita de desmatamento de grandes áreas, com destruição de grandes áreas. E aí, aquela produção... E que isso volta de alimento para o povo brasileiro? Brasil, um dos maiores produtores agrícolas, em que o povo brasileiro passa fome. Ou é mal alimentado. Vou me desculpar, mas é mal alimentado. Não sei, entendeu? Talvez no programa Semana em Revista, um dia desses, a Adelaide possa avaliar isso. Qual a qualidade da alimentação do povo brasileiro? O que ele come, afinal de contas? O que ele come? Do que ele vive? Do que ele sobrevive? Bom, então eu não poderia deixar de colocar, então, aqui algumas questões, que eu já coloquei e vou reafirmar. Essa guerra comercial, ela nos afeta. E afeta muito. Nossa política econômica, no meu entender, está errada. Ela está atrelada ao mercado financeiro, ela está atrelada aos grandes produtores de commodities, e ela não está atendendo a necessidade do povo brasileiro. E aí a gente não entende por que está caindo a avaliação do governo Lula. Apesar de a gente ter menos desemprego, tem uma série de fatores que melhoraram. Da gente ter melhorado uma série de indicadores. Mas, daqui a 2 anos nós temos eleição. 2 anos não, 1 ano e meio já. E a eleição começa a movimentar o mercado brasileiro. O mercado das fake news, o mercado das futricas, da coisa. Esse fim de semana mesmo vai ter uma manifestação aqui na Paulista, que vai ser o próximo assunto que eu vou tratar. Bom, então, esse é um ponto importante para nós, né? Para a gente dar uma boa olhada e uma boa trabalhada nessa questão. E recomendo a vocês que assistam ao programa A Semana em Revista, que o companheiro Alexandre e a companheira Adelaide farão a sequência, porque eles vão fazer essa discussão muito mais a miúde. Provavelmente eles vão cair muito melhor nessa questão. E vão levantar, inclusive, a próxima questão que eu vou levantar, que eu vou discutir aqui. E qual que é a próxima questão? A próxima questão, ela trata de um problema da questão das pressões que existem no país, articuladas pelo grupo do PL, do Bolsonaro e Companhia Bela, pela anistia. Anistiar quem luta contra a democracia é um tiro no pé. Nós já fizemos isso uma vez, várias vezes, vamos dizer assim. A última foi anistiar torturador. E o que isso significou? Porque não basta a questão anistiar.
Porque, na verdade, não só se anistiou, como se esqueceu, propositadamente, de questões importantes. Por exemplo, até hoje, nas escolas militares, se ensinam antigas lições de viver pela pátria e morrer sem razão. Vocês vão falar, pô, mas o que é isso? O que significa? Significa o seguinte: hoje, as Forças Armadas, hoje não, há muito tempo, as Forças Armadas, elas são preparadas para atacarem o inimigo escolhido do momento no país. Traduzindo, se o status quo decidir que nós, do programa Arte Agora, de qualquer dos programas Arte Agora, somos os culpados pelos problemas do país, as Forças Armadas vêm e atacam a gente, jogam uma bomba em cima da gente. Dando um exemplo grosseiro, tá? Dando um exemplo grosseiro. Tá com uma bomba em cima da gente. Destroem a gente. Eles têm essa capacidade, essa força. Vão levar a gente para tortura, vão matar, vão desaparecer, vão fazer o diabo em nome da segurança nacional. Agora, se houver alguma ameaça externa para o Brasil, cadê as Forças Armadas? Vão enfiar o rabo entre as pernas e vão se esconder dentro do quartel. Porque não estão preparados para a luta. Não estão preparados para segurar as nossas fronteiras. Não estão preparados para defender a invasão que está havendo dentro da Amazônia, dentro das fronteiras todas nossas, nos nossos biomas, tudo mais. Não estão preparados para isso. Não estão preparados para defender o povo brasileiro. Estão preparados para destruir o povo brasileiro. E foi isso que a gente viu no golpe. Tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Em todo aquele processo de preparação, de querer explodir aeroporto, de ficar na porta dos quartéis, cantando e dançando, e sonhando que iam destruir o país, iam transformar isso aqui de novo numa ditadura militar. Que memória curta é essa? Que memória curta é essa de que teve brasileiros que foram trucidados, mortos nos porões da ditadura e que depois desapareceram e que as famílias até hoje reclamam saber o que aconteceu com eles. Nem sabe se eles, como é que eles foram trucidados. E o Estado brasileiro não se defende, não pede nem desculpa adequadamente. De vez em quando a gente escuta um ministro falar, não, desculpa, pelo que aconteceu. Mas é pouco diante do que foi feito. Precisava ver o filme Eu Ainda Estou Aqui, ganhar prêmio internacional, e eu fiquei muito contente que foi um prêmio internacional para o filme, porque premiou a história, premiou a exposição do que aconteceu na ditadura militar, naquele período, com a participação dos Estados Unidos, muita gente mais, e dos empresários brasileiros, que são sempre os que estão junto nesses processos. Precisou acontecer isso para, de repente, se lembrarem de que aconteceu um dia nesse país um processo onde brasileiros foram perseguidos, torturados, colocados em cárceres, no submundo, sofreram as maiores ameaças e tudo mais, onde a imprensa ficou calada, onde todo mundo se omitiu, onde tudo se fez, até que o momento que eles não conseguiram mais, porque a situação estava feia, a inflação altíssima, as roubalheiras deles já estavam ficando mais famosas, que eles entregaram o poder. Mas tem gente querendo isso de volta. Tem gente querendo isso de volta. E elegendo como seu grande líder um mentecapto, um maluco, safado, ladrão. Como é que você fala que ele é ladrão? Como é que esse cara ficou rico? Como é que ele comprou centenas de imóveis dele com dinheiro vivo? Ou não foi com as rachadinhas? O que é isso? É roubo. É roubo do Estado. Fora as maracutaias que ele fez depois com o governo. Depois que ele veio ser presidente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí está sendo prevista para amanhã, em São Paulo, uma grande manifestação em defesa da anistia. E confesso para vocês que o tema anistia, ele não é um tema que empolga a população.
mas empolga os políticos, porque nesse intermeio eles garantem uma garantia de que eles podem continuar fazendo o que estão fazendo e depois passar um pano limpo nisso aí. Porque aí se anistia tudo, não só os golpistas. Se anistia todas qualquer maracutaia que eles tenham feito, de uma vez só. Por isso que eles jogam contra o Supremo, porque o Supremo, hoje, queiram ou não queiram, é o único que defende a Constituição brasileira nesse país. Que tenta. Tanto é que o Bananinha ficou lá nos Estados Unidos agora. Para quê? Foi para os Estados Unidos agora para quê? Para, nos Estados Unidos, conseguir ficar nas mídias, nas coisas, contra o Alexandre de Moraes, contra o Estado brasileiro, puxando o saco do Trump. Esse mesmo Trump que está metendo tarifaço no Brasil. Esse mesma turma. Então, é isso. Então, eles estão programando. Espero que seja tão fracassada quanto foi a de Copacabana, que eles imaginavam milhões de pessoas e tinham 16 mil pessoas. 16 mil pessoas. Por outro lado, também é importante dizer que nós precisamos nos organizarmos para enfrentar esse tipo de coisa. Porque eles ainda queiram, não queiram, usando as estruturas evangélicas e tudo mais, eles conseguem mobilizar muito mais gente que a gente. As redes sociais, eles conseguem muito mais gente que a gente. Até porque nós estamos, de certa forma, meio quietos demais. Desaprendemos a fazer política. Desaprendemos a conversar com o povo. Jogamos toda a responsabilidade ao parlamento, onde nós somos minoria. Tiramos o povo da rua. Nós não sabemos mais mobilizar para a rua. Nós temos siglas e siglas e siglas e siglas. Quando eu escuto falar que vai ter um evento na Paulista e tal, e que não sei o que lá, e que a entidade X, a organização X, a organização Y organizando, e que aí vem 150 entidades juntas, falo, quantos alunos a Uni vai trazer para esse evento? Quantos militantes o PT vai trazer para esse evento? Quantos militantes a igreja vai trazer para esse evento? Quantos os sindicatos irão trazer? Quanto eles estão fazendo esse debate internamente? Eu só escuto falar, não, mas hoje a situação está muito difícil, nós não temos coisa. Pô, eu já participei de movimento onde os sindicatos estavam sob intervenção, isso era lá na ABC, lá em 80. Estavam sob intervenção, a diretoria presa e tudo mais, o movimento andava. Porque havia uma união de setores progressistas da sociedade no sentido de articular, de trabalhar, de trazer o povo para o debate. Parece que nós estamos desaprendendo isso. Desaprendemos isso. E aí muitos dizem, para que a manifestação da semana passada na Paulista tinha tão pouca gente? Tinha pouca gente, mas tinha gente de fibra. E nós precisamos de ampliar essa gente de fibra, motivá-las, em vez de ficar justificando o fato de nós não termos ido, não estar no estado na coisa, é de se organizar para a próxima. Porque nós vamos precisar de muitas próximas para que a gente consiga mobilizar esse país. E queira ou não queira, pode ter a rede social que tiver, mas a voz das ruas é a voz que repercute, é a voz que movimenta, é a voz que chama atenção, é a voz que dá força até as próprias redes sociais. E dizer que isso é coisa do passado, me desculpem, isso não é coisa do passado não, isso é coisa do presente. Nós temos que aprender a botar a gente na rua. Nós já botamos 100 mil na Candelária na época da ditadura militar, com uma pressão terrível em cima. Nós já botamos muito mais gente no Parque do Anhangabaú, na campanha das diretas. Nós já botamos muito mais gente
nas campanhas contra o Bolsonaro na rua. Agora está na hora da gente defender o nosso governo, de defender o nosso país, de defender a soberania nacional. Na hora de dizer não a essa anistia porca que eles estão querendo propor. Na hora de dizer não a essa política econômica que está sendo aplicada. Na hora de dizer não e redirecionar as ações desse governo brasileiro, que tem sido exitoso em muitos campos, mas que este êxito não está sendo sentido pela população. Tanto é que a queda constante nos seus patamares de aprovação, reprovação e tudo mais, está havendo sempre um processo de mobilização e de destruição de uma série de dogmas e de atitudes e tudo mais que a gente está fazendo, a direita está ganhando de paulada da gente. Então, não a direita, não a anistia. E a nossa palavra de ordem deve ser prisão para Bolsonaro e seus comparsas, porque não deixam de ser isso. São comparsas de crime. E o crime maior, o crime contra a democracia brasileira. Bom, mudando de assunto, mais um assunto que a gente vai tratar, e aí é um assunto mais específico, talvez não interesse a muitos, mas quando a gente fala em soberania nacional, a gente esquece de falar, esquece principalmente o Brasil, né? Esquece da importância da formação dos engenheiros para a conquista da soberania. Basta ver o exemplo da China. A China, hoje, forma milhares de engenheiros por ano. Milhões de engenheiros por ano. E com isso ela está progredindo, ela está conquistando seus espaços, ela está na ponta tecnológica. Hoje ela ameaça o domínio das grandes nações pós-Segunda Guerra. Ela ameaça com o quê? Com tecnologia, fornecimento de tecnologia do Brasil. Hoje você escuta falar em carro elétrico, aqui no Brasil você escuta falar do quê? De BYD. Você escuta falar de tecnologia, dessas tranqueirinhas aqui, é o que é? China. Você escuta falar de eletrônica? De China. Você escuta falar de uma série de coisas, você escuta falar China. Por quê? Porque ela desenvolveu tecnologicamente. E nós estamos no processo inverso. Nós sofremos um ataque muito grande contra a ciência, contra a tecnologia, contra a inovação, nos anos recentes, nos anos do infeliz, do infeliz e seus comparsas, onde houve um jogo forte contra todas as instituições de pesquisa desse país e tudo mais. Nós sofremos, depois do golpe contra Dilma, nós sofremos uma desvalorização tremenda das profissões relacionadas à engenharia, ao desenvolvimento. Foram jogados no chão. Aquela Lava Jato jogou as indústrias, as grandes empresas nacionais que detenham muita tecnologia, já competiam no mercado internacional e por isso criavam problemas para os grandes players do mercado mundial, e daí a encomenda para que a Lava Jato as destruísse. Nós estávamos num processo de crescimento. Eu era professor de engenharia na época, e os alunos eram contratados ainda na sala de aula, nem diploma tinham. E hoje nós vemos a engenharia jogada no chão. Mas nós temos algumas questões em debate. E eu tive essa semana, no Rio de Janeiro, discutindo a realização do Fórum da Engenharia Nacional. O Fórum da Engenharia Nacional. E, queiram ou não queiram, este vai ser um dos grandes, um dos maiores eventos que vão ser realizados nesse país, desde que a gente se empenhe para fazer dele, dar a devida importância ao evento. Porque ali nós vamos discutir a engenharia, a sua relação com o desenvolvimento brasileiro,
as políticas de desenvolvimento e a importância da engenharia com a sua capacidade de suprir o país com soluções importantes para o desenvolvimento nacional. E aí envolve questões como infraestrutura, envolve questões como meio ambiente, envolve questões como planejamento de cidades, envolve uma série de questões que estão relacionadas ao assunto. Então eu estive lá no Rio de Janeiro essa semana, trabalhando com alguns players para a gente conseguir viabilizar este momento importante de debate, onde realmente nós vamos trazer a engenharia ao protagonismo necessário nesse país. Nós precisamos começar a fazer isso. Mas muitos vão dizer para mim, mas e os conselhos, e os papéis deles? Tá bom, os conselhos têm o seu papel. E eu não digo que não tenha. Não nego isso. Apenas estão mal direcionados e precisam ser redirecionados para que tenham um papel efetivo na defesa da engenharia nacional. E aí eu levo a algum ponto, que eu fiquei muito feliz essa semana e parabenizo o companheiro deputado federal Rogério Correia por ter assumido a tarefa de ser o relator das modificações da Lei 5.194/66. Bom, o que isso tem a ver com o nosso programa, com a nossa... É simples. Eu já expliquei que a engenharia nacional tem toda a relação com o desenvolvimento nacional, tem as contribuições da área do desenvolvimento nacional e tem a questão da soberania nacional, está relacionada a isso. E nós comemos muitos gaps no passado que não nos permitiram atingir o nível que nós planejamos estar hoje. Porque, afinal de contas, não tem sentido as Forças Armadas brasileiras que deveriam estar defendendo o país serem dependentes da rede de informações do seu Elon Musk. Não tem nada mais anti-soberania do que isso. Tenta botar o nariz contra os caras. Basta, ele corta a rede. E nós não desenvolvemos tecnologicamente nesse sentido. Mas, pode ser loucura minha, sei lá. Mas o fato é que essas modificações dessa lei, que é uma lei de 66, que tem quase 60 anos, são necessárias. Mas não nos moldes propostos pelo Guedes durante o governo do infeliz e seus comparsas. Aliás, o Guedes era um dos comparsas do infeliz lá, do Bolsonaro. E nós viemos trabalhando com isso. E o Rogério Correia conseguiu, na comissão, na CETASP, aprovar por unanimidade um relatório que já melhorava muito o projeto que veio do Executivo, que veio discutir a questão das modificações da Lei 5.194/66. E o Rogério Correia veio, logo depois que foi aprovada na CETASP, ela foi para a Comissão de Finanças e Tributação. E lá sofreu um ataque frontal, que veio através do presidente da Câmara hoje, mas na época deputado simples, não, ele continua sendo deputado, mas o Hugo Mota, que veio a mando do seu Vinícius Marquesi, presidente do CONFIA, que tinha interesse próprio, e vou colocar claramente aqui, tinha interesse próprio, individual, de se reeleger por mais, de ampliar o seu mandato para 4 anos e de provocar reeleições constantes no CONFIA, ele vem e negocia e entrega o projeto do Guedes. E por um acaso, se não fosse a movimentação de alguns dos nossos companheiros, esse projeto teria sido aprovado na calada da noite, no dia 11 de dezembro, dia da Engenharia Nacional. Teria, neste dia, ter sido aprovado e ia passar rapidamente pela Comissão de Justiça e ia para o Senado e ia explodir. Esse projeto tem questões fundamentais que destroem qualquer situação, que destroem o desenvolvimento desse país. A primeira delas, ele acabava de uma vez com a engenharia.
porque ele permitia, sem grandes confirmações ou avaliações ou qualquer coisa assim, a entrada indiscriminada de empresas e profissionais de engenharia nesse país. Abre a porta, deixa vir. E com isso você coloca a engenharia nacional contra a parede. Estava ali. Com isso, os interesses nacionais também vão para o brejo. A defesa da soberania nacional vai para o brejo. O conhecimento tecnológico nosso vai virar de produtor de commodity. Ou seja, eles trazem os valores agregados para nós, levam o nosso dinheiro e nós ficamos produzindo matéria-prima. Tradução clara. E eles vêm e, em troca desse acordo, que tiraria a possibilidade, a necessidade de eleição dupla ano que vem, a eleição primeiro para presidente do CONFIA e depois para deputado, que é o sonho do Sr. Vinícius Marques, em função disso, se entrega a engenharia nacional, de bandeja. Então, a luta contra esse projeto ela é muito grande. E a escolha do Rogério Correia como relator na CFT, para mim foi uma grande vitória. Apesar de alguns acharem que não. Para mim foi uma grande vitória. Porque pelo menos nós temos um político consciente, honesto e que conhece a nossa realidade, que durante o processo na CETASP produziu 4 relatórios discutindo com a categoria da engenharia. E quando eu falo engenharia, eu falo engenharia, agronomia, geologia, tudo que compõe o conjunto da engenharia. Então ele veio e ele vem para nos garantir que a gente possa dar passos mais firmes e mais fortes para o futuro. E acho que todos nós, engenheiros nesse país, engenheiros no sentido amplo, vamos dizer assim, engenheiros, agrônomos e geocientistas, devemos estar atentos a esse projeto e nos organizarmos a isso. E fortalecer os nossos instrumentos de debate e discussão pela união de todos. Essa questão não se resolve só a nível de CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e ele se resolve também pela mobilização das entidades da engenharia, que não são poucas, são muitas entidades de engenharia, que tem pelo país inteiro, e pela união dos nossos profissionais. Nós, os profissionais, temos que estar unidos para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias, importantes, na Lei 5.194, mas enterrar de vez esse projeto do Hugo Mota, enterrar de vez todas as filigranas e todos os jabutizinhos que estão sendo incluídos nessas propostas de lei que tem havido por aí e que estão sendo negociadas em troca de favores individuais de um grupo que está procurando dominar a engenharia nesse país e que precisa ser expurgado dela. Falando português, claro. E é lógico que nisso também tem o fortalecimento das entidades da engenharia, que é uma questão que sempre é tratada. Deixa as entidades com o pirizinho na mão. É o conselho que mais arrecada nesse país. Mas as entidades são as mais pobres, as mais dependentes das benesses dos seus presidentes. Isso precisa acabar. Nós temos que fortalecer o conjunto todo. Então, uma das questões fundamentais também é repassar 15% da arrecadação das ARTs, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é um dos maiores fatores de arrecadação do sistema, e distribuir para as entidades, para que elas façam uso em defesa da engenharia nacional, em defesa da soberania nacional, em defesa do profissional da engenharia. Bom, com isso, companheiros, eu termino esse programa. Acho que eu gostaria muito de pedir a vocês que mandassem as suas observações
Eu já publiquei uma vez que o meu e-mail é amauri.monteiro@gmail.com. Eu preciso desse retorno de vocês para que a gente possa fazer programas muito melhores, muito mais elaborados e muito mais trabalhados. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês e convidá-los a assistir o programa que vem na sequência, que é a Semana em Debate dos companheiros Alexandre Santos e Adelaide, que estarão juntos com você nos debates dos fatos do dia a dia. Um grande abraço a todos.